Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje, terça-feira, dia 5 do mês de outubro, nós vamos dar continuidade na apostila de História e Geografia, na página 96. Página 96, nós vamos estudar o modo de vida nas comunidades tradicionais. Então, nós já vimos alguns exemplos de comunidades tradicionais, e agora nós vamos continuar aprendendo um pouco mais sobre elas. Então, as comunidades tradicionais, elas localizam-se na zona rural e são responsáveis por diversas atividades para seu sustento, como agricultura, criação de animais, caça, pesca, artesanato e extrativismo. Os moradores retiram da natureza o que precisam sem esgotá-la, né? Porque eles dependem dela, então eles dão um tempo para a natureza se reconstituir. Para isso, eles estão contribuindo com a manutenção do seu modo de vida e a preservação ambiental do lugar onde vivem. Também a solidariedade está presente. As famílias se ajudam, trocam alimentos e outros produtos. Todos trabalham juntos para que não falte nada a ninguém. As pessoas respeitam umas às outras, garantindo a boa convivência. O modo de vida dessas comunidades é único, mas todas têm em comum a valorização do território e a preocupação com a preservação da natureza. Agora nós vamos conhecer duas comunidades tradicionais. Comunidades caiçaras. Localizam em áreas litorâneas dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Santa Catarina. Litorâneas quer dizer que ficam próximo do litoral, próximo do mar, né? Então, essas são as comunidades caiçaras. O principal sustento desse tipo de comunidade vem da pesca marítima artesanal. Os diversos peixes, geralmente, eles consomem com farinha de mandioca. Eles realizam festejos como fandango, dança da fita, congada e festa do divino. Aqui nós vemos nessa imagem caiçaras reunidos após festejo conhecido como Puxada da Canoa, em Paraty, no estado do Rio de Janeiro. Agora, outro tipo de comunidade do nosso estado e do estado vizinho de Mato Grosso, comunidades pantaneiras. Localizam-se no Pantanal, nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Seus habitantes são descendentes de indígenas africanos e europeus. Das culturas indígenas locais, eles herdaram diversas técnicas, como a fabricação e o uso de ferramentas para o trabalho no campo e a pesca, também a produção de cerâmica e a construção de barcos. Eles são profundos conhecedores dos ciclos da natureza, das plantas e seus usos medicinais e também da criação de animais. A base da alimentação das comunidades pantaneiras é o peixe e o arroz carreteiro. Nessa imagem, nós vemos pantaneiros no município de Poconé, no nosso estado vizinho de Mato Grosso. Agora, nós temos 6 tipos de atividades aqui. Nós temos que marcar um X nas atividades realizadas pelas comunidades tradicionais, que são comunidades indígenas, comunidades caiçaras, comunidades pantaneiras, né? Comunidades que vivem na zona rural. Primeira, representa? Sim. A segunda? Também. A terceira? Não. A quarta? Sim. A quinta? Não. E a sexta? Sim. Agora nós vamos para a página 98, exercício 2. No caderno 1, você conheceu a história da comunidade quilombola de Cachoeira Porteira. Nessa região existem muitos castanhais que são uma importante fonte de alimento e de renda. Vamos ler agora um relato de uma moradora sobre essa comunidade de Cachoeira Porteira. Lembrando que ela é quilombola. São descendentes de negros africanos que eram escravizados e que criaram os quilombos. Então, por isso que essa comunidade se chama quilombola. Vamos lá. Relato de uma moradora sobre sua comunidade.
Entre tantas outras coisas, nossos pais e avós herdaram de seus antepassados a sabedoria da extração da castanha do Pará, e assim como acontecia no século XIX, fazem dela uma importante fonte de renda. A castanha é parte importante na vida das cerca de 90 famílias de Cachoeira Porteira. O extrativismo cuidadoso ajuda as castanheiras a continuarem saudáveis e frutificando. Na legenda da foto, é um ouriço da castanha do Pará. Então, a castanha fica envolvida, né? Ela fica bem aqui no centro dessa parte da castanheira chamada de ouriço. Quem publicou esse texto foi Mary Ange Bordas, que é uma artista plástica, educadora, fotógrafa, jornalista e escritora. Ela desenvolve projetos em que mistura arte e jornalismo, contando a história de jovens e crianças do mundo todo. No Brasil, ela criou livros com crianças de comunidades tradicionais de norte a sul do país. Então, vamos lá. Nós vamos reler os trechos e ligá-los às características dessa comunidade tradicional. Aqui nós temos: nossos pais e avós herdaram de seus antepassados a sabedoria da extração da castanha do Pará e, assim como acontecia no século XIX, fazem dela uma importante fonte de renda. Outra, o extrativismo cuidadoso ajuda as castanheiras a continuarem saudáveis e frutificando. O que diz respeito a esses dois relatos? Exemplos de sustentabilidade, cuidado com a natureza, o extrativismo, né? Então, vamos relacionar. A outra, tradições passadas de geração em geração, com certeza, né? O relato da mulher quilombola mostra isso. Aprendizado por meio de livros levados para a comunidade? Não. E preservação do ambiente, retirando da natureza apenas o necessário para a sobrevivência. Esse é um exemplo do extrativismo cuidadoso. Página 99, Desafios das comunidades tradicionais. Então, nós sabemos que eles têm uma preocupação com a natureza, eles não usam os recursos até esgotá-los, que eles vivem na zona rural, geralmente próximos ao litoral. E quais os desafios que essas comunidades encontram? Elas têm sofrido com o avanço da agricultura, com o aumento da pecuária, da mineração, da poluição e também das cidades. Isso ameaça seu modo de vida, que depende das terras que ocupam. Leia o que dizem os vazanteiros, integrantes de uma comunidade tradicional que depende do Rio São Francisco, no estado de Minas Gerais, para sobreviver. O rio significa para mim a minha vida. Sem o rio não sou ninguém. O rio é um pedaço de nós. A gente nasceu e se criou no São Francisco. Rio vivo, nós vivos. Rio morto, nós mortos. Então, esse trecho está disponível no site operamundi.ol.com.br. O acesso foi feito no dia 2 de fevereiro de 2021. O que nós aprendemos com esse relato aqui? Que o rio, para eles, é tudo, né? Rio vivo, eles se consideram vivos. Rio morto, eles se consideram mortos também. E o que são vazanteiros? Eles vivem nas margens úmidas e férteis do Rio São Francisco. Essas margens, também chamadas de área de vazante, elas são inundadas durante as cheias e quando a chuva eleva o nível do rio. Então, são pessoas que vivem nas margens úmidas do Rio São Francisco. Quando para de chover e as águas baixam, as margens ou áreas de vazante são usadas para variados cultivos. Olhem aqui eles cultivando. O rio fornece a eles peixes para se alimentar e água para beber e também irrigar as suas plantações. Eles vivem dessa forma há gerações e as tradições são transmitidas de forma oral. Legenda da foto: vazanteiros em margem do Rio São Francisco. Em qual estado? Estado de Minas Gerais.
Página 100. Todas as comunidades tradicionais têm garantido pela Constituição brasileira o direito às terras que ocupam e à preservação da cultura. Mesmo assim, eles precisam lutar contra os que ameaçam suas terras e resistir ao avanço deles. Por isso, elas se organizam para reivindicar ajuda e respeito das autoridades locais para que a lei seja cumprida. Então, existe a lei, mas eles têm o cuidado para que essa lei seja cumprida, seja respeitada, senão eles não têm os seus direitos garantidos. O direito às terras que ocupam e o direito à preservação da sua cultura. Porque nós vimos que eles passam, os mais velhos passam isso para os mais jovens, né? O que é a Constituição de um país? É a sua lei máxima. Ela garante os direitos e os deveres de todos os cidadãos. Nós temos o Estatuto, da Criança e do Adolescente, o ECA, que nós já estudamos na aula de português. Estudamos em várias aulas, tivemos a palestra com o Dr. Adalberto, pai do Gustavo, falando sobre isso, que o Estatuto é amparado pela Constituição brasileira, garantindo os direitos e deveres das crianças e dos adolescentes. E a Constituição é a nossa lei máxima, né? É a lei máxima do Brasil, que serve para garantir os nossos direitos e os nossos deveres. Na imagem a seguir, nós vemos uma reunião do Fórum de Comunidades Tradicionais Caiçara, Quilombola e Indígena de Angra dos Reis, de Paraty e de Ubatuba. Então, só aqui nós temos exemplo de quantas comunidades tradicionais? 3 tipos: caiçara, quilombola e indígena. Certo? O que está escrito aqui nessa espécie de bandeira? Fórum de Comunidades Tradicionais de Angra, Paraty e Ubatuba. São os 3 locais pertencentes ao estado do Rio de Janeiro. O que está escrito abaixo? Cultura, e tem instrumentos musicais. Agora vamos terminar de ver a imagem e a legenda dela. Fórum de Comunidades Tradicionais, Caiçara, Quilombola e Indígena de Angra dos Reis, Paraty, ambos no estado do Rio de Janeiro, certo? E Ubatuba, no estado de São Paulo. Mês de julho, ano de 2019. Qual que foi o objetivo desse fórum, dessa reunião? Sensibilizar outras pessoas sobre os desafios que as comunidades envolvidas enfrentam e fortalecer seus direitos em defesa das terras que ocupam. Por isso, esses grupos têm procurado se organizar cada vez mais. Sobre o que nós lemos até agora, nós vamos responder às atividades da página 101. Os vazanteiros dependem do rio para viver, certo? Com base no que você estudou nos cadernos anteriores, quais são as ameaças ao meio ambiente? Que ameaças ao meio ambiente colocam em risco o modo de vida deles? Poluição das águas, desmatamento e poluição dos rios, né? Porque essas comunidades dependem diretamente da natureza e do rio para sobreviver. Então, a poluição das águas, o desmatamento das margens colocaria em risco o rio e a forma de vida deles. Número 2. Como a sobrevivência das comunidades vazanteiras contribui para a preservação e a saúde do Rio São Francisco? Eles usam os recursos até esgotar? Não. Assim como as outras comunidades tradicionais, eles retiram do rio apenas o que eles precisam para sobreviver. Eles não poluem nem desmatam suas margens, porque eles dependem totalmente desse tipo de ambiente. Muito bem, agora nós temos uma sugestão. Venha conhecer Manual da Criança Caiçara. Manual da Criança Caiçara,
Você conhece as comunidades caiçaras? Como vivem as crianças dessas comunidades? As crianças que vivem na Barra do Ribeira contaram a Mary Angie as aventuras de seu dia a dia, a pesca, o artesanato, as comidas deliciosas, a dança fandango, os segredos dos bichos e das plantas da Mata Atlântica e uma infinidade de saberes. Que tal descobrir nesse incrível manual? Então, vamos conhecer Manual da Criança Caiçara.